Pessoal, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Olha aí, ó, hoje a gente está em um formato diferente, em dose dupla. O negócio aqui tá bom demais. E nós vamos falar para vocês, pessoal, o controle está dentro do meu bolso. Pessoal, já refletiu aqui, ó? Nós vamos falar hoje a respeito de arrependimento e fé em Deus. O que é arrependimento e fé em Deus? A gente aprende na palavra do Senhor que esses dois títulozinhos ali, arrependimento e fé, são uma das doutrinas básicas de Cristo. São doutrinas elementares. E olha para você ver, se são doutrinas básicas, se são doutrinas elementares, é porque a gente precisa estar muito bem entendido do que significa essa base para a gente partir para coisas mais complexas, mais difíceis. Se a gente não tem uma compreensão daquilo que é básico, se a gente não tem certeza, se a gente não tem firmeza, quando eu chego para a Emanuele e peço razão da fé dela e ela não sabe me responder naquilo que é básico, que fé é essa? Nós temos que saber defender aquilo que está na palavra. Aqui nós pregamos a palavra, amém? Amém. Estamos em um novo tempo nessa igreja, amém? E eu quero incentivar você a não perder nenhuma quinta-feira. Nós sabemos que Deus, Ele preparou esse tempo para que nós possamos mergulhar e aprender da palavra. Qual que é a nossa missão nessa casa? É, de fato, espalhar a palavra da fé e do amor por todas as nações. É alcançar os perdidos e é trazer eles para o reino de Deus. Mas quando essas pessoas chegarem aqui, elas vão precisar ser bem alimentadas. E nós estamos aqui para ser essas pessoas que vão alimentar a outros. Amém? Talvez você está aqui essa noite e você vai escutar aqui algumas coisas e para você vai parecer familiar e para você vai parecer que você já sabe de tudo. Glória a Deus, significa que você está em um nível diferente, né, Thalita? Mas talvez você vai estar aqui, você vai receber algumas revelações. Não fique assustado, se você tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para salientar no final. Mas eu quero dizer algo para vocês que está lá em Mateus 7, versículo 24, que diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu, foi grande a sua queda. Mas eu sei que eu estou diante de pessoas que vão construir a sua casa e vão edificar a sua casa sobre a rocha que é Cristo, amém? Glória a Deus por isso. E essa noite nós vamos compartilhar um pouco sobre duas doutrinas elementares. E eu quero dizer para você, crença firme produz um caráter firme. Então nós vamos sair daqui edificados e prontos para alcançar as pessoas lá fora e principalmente para defender a nossa fé diante de tantas coisas que têm acontecido, não é mesmo, Thalita? Amém, glória a Deus. Então, nós temos aqui alguns objetivos na nossa aula, tá bom? Vou ler para vocês. Primeiro, arrependimento e fé em Deus fazem parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Se apegar à sã doutrina, mostrar como uma vida de arrependimento gera mudanças. A gente vai aprender isso hoje. Arrependimento não é só um sentimento, não é só uma emoção, não é só algo que me deixa triste. O verdadeiro arrependimento, nós vamos aprender que é algo que produz uma mudança, uma transformação na vida das pessoas. E, por último, mostrar o estilo de vida do cristão, que é pela fé, que é a única forma que nós sabemos que existe de agradar a Deus. Como eu disse para vocês, nós estamos aqui nesse novo módulo para aprender a respeito das doutrinas de Cristo. E elas são 6 e estão listadas ali em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. É bastante coisa, e são doutrinas básicas, elementares. Irmãos, onde está firmada a nossa fé?
A nossa fé ela tem que estar firmada em Cristo, na palavra. Amém. Porque nós sabemos, assim como bem Emanuele leu aqui para a gente, se a nossa casa, se a nossa vida estiver firmada em um lugar que não é Cristo, quando os problemas se levantarem, quando os desafios se levantarem, a gente não vai conseguir ficar firme. A gente vai ser levada junto com ela. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina, olha, é aqui que você tem que estar alicerçado, é aqui que você tem que estar fincado, é na palavra de Deus. Aleluia. Vamos lá. Em Efésios 4, versículo 14 e 15, né? Antes tem esse subtítulo aí que eu queria ler para vocês. Devemos estar firmados na rocha e não fincados na areia, para que não mais sejamos como meninos. Nós sabemos que nós estamos em um constante desenvolvimento. Nós não nos transformamos nas mulheres de Deus ou nos homens de Deus de um dia para o outro. Existe um processo, existe uma perseverança. E o Senhor, Ele sabe disso. Por Ele saber tanto disso, Ele nos deu a palavra dEle e Ele nos deu o bem mais precioso, que é o Espírito Santo. Continuando a leitura. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Nós não precisamos ser enganados por quaisquer tipos de ensinamentos, irmão. A gente tem a palavra de Deus, a gente tem o Espírito Santo. Pela artimanha dos homens, nós não seremos enganados, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Se a gente estiver seguindo Cristo, andando nos caminhos de Cristo, irmãos, a gente está no caminho certo. A gente está com Ele, a gente tem a palavra dEle, tudo que a gente precisa. Thalita, só uma pergunta então. Faça. Então você está me dizendo que vão chegar dias que as pessoas vão preferir ficar em casa escutando o que elas acham de melhor do que seguir a doutrina de Cristo? Com certeza. E eu vou te responder com um versículo para você saber que não é tão somente a mera opinião da Thalita. Porque tem pessoas hoje em dia, principalmente nessa geração que nós estamos vivendo, elas querem ouvir cada vez mais aquilo que vai massagear o ego. São mensagens que não pregam aquilo que a palavra nos ensina, que é necessário carregar a nossa cruz. Cristo fez isso e Ele estava nos mostrando aquilo que a gente precisava fazer. Irmãos, eu tenho uma notícia para vocês. O negar a si mesmo não é só no dia que nós aceitamos a Jesus. O negar a nós mesmos são todos os dias da nossa vida. Todos os dias que eu abro o olho, todos os dias que eu me deito, eu estou negando a minha velha natureza. Aquela que a Emanuele, que a Thalita enterrou naquele dia que nós aceitamos a Cristo. Então, sim, Emanuele, infelizmente isso acontece. Deixa eu só avançar, depois eu vou voltar. Ixi, não tá, mas não tem problema. Mas vamos seguir aqui. Muitos desejarão fugir da sã doutrina ou da doutrina correta de Cristo. Eu queria ler esse versículo ali de 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Conjuro-te perante Deus, Paulo falando com Timóteo, né? E Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, não a minha opinião, não aquilo que está na moda, a palavra. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3. Pois haverá tempo, olha aí, Emanuele, em que não suportarão a sã doutrina. Eles não vão suportar essa doutrina que é saudável. Thalita, o que a gente faz, então, com aqueles irmãos que vão para o culto e saem falando mal da palavra porque achou que aquela palavra não foi tão boa aquele dia? O que a gente faz? Então, a gente precisa instruir ele na palavra. E entender Amém. Que aquele único que é merecedor de ser adorado e louvado e cultuado nesse lugar é Deus. Então, irmãos, é o seguinte, Emanuele, se em algum momento da sua vida você pensou que o culto era para você, você estava enganado. Você precisa se arrepender, sabe? Porque o culto, irmãos, nós prestamos a Deus. Amém. Ah, mas a palavra não foi boa, não foi para você. É o Senhor quem recebe, é para o Senhor que nós damos e nós pregamos a palavra dele. Então, pastor Rafael, me desculpe, pedindo licença. Se algum dia você não gostou da palavra, reclama com Deus. Porque nós estamos aqui para adorar a Ele, irmãos. Ele é o principal aqui. Ele é a única estrela que brilha aqui, é o Senhor Jesus, viu? Se você é visitante aqui na Verbo Arvoredo, saiba disso.
o único merecedor de glória, o único digno entre nós, aquele único que merece destaque acima de todos os outros, reconhecimento, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eita, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se prepara, aperta o cinto, porque vai estreitar. Glória! Se existe uma doutrina correta, é porque existe uma doutrina errada. Precisamos ter plena certeza das coisas que cremos e prontos a responder à razão da esperança que habita em nós. Lá em 1 Pedro 3,15, eu quero ler com vocês. Só um minutinho. Vai estar dizendo assim. Antes, estou lendo na versão Almeida Revista Atualizada, tá bom? Para você que está acompanhando. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E aqui ele vai dar a resposta como nós damos razão à nossa fé, como nós respondemos àqueles que nos fazem pergunta acerca daquilo que nós cremos, Manu. E vai dizer o seguinte: preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, trazendo, todavia, como que você vai fazer isso? A palavra vai nos instruir com mansidão e temor, com boa consciência. Dessa forma, você vai defender a sua fé, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Olha que poderoso. Esse daqui é o último tópico. Estamos moldando a nossa vida em volta da doutrina de Cristo, em volta da palavra, ou querendo que a doutrina de Cristo se molde ao nosso estilo de vida? Eita, glória! Eu acho que aí vocês já foram respondidos quando nós falamos que aqui nós seguimos a Cristo. Nós devemos negar a nós mesmos e levar a nossa cruz. Então, se porventura, até esse momento, até 8h25, você estava tentando fazer com que o evangelho se amoldasse à sua vida, existe tempo para você. Você ainda pode se arrepender. O Senhor ainda, se existir arrependimento sincero no seu coração, o Senhor pode te conduzir para um lugar onde você vai viver as bênçãos, as promessas dele, e vai entender que não se trata de mim, não se trata de você, não se trata da Manu, se trata dele. Amém? Esse é um tempo para você se arrepender, queridos. Nós vamos falar coisas aqui e talvez você chegou aqui essa noite e você precisa se arrepender. Verdadeiramente que nós possamos olhar para dentro de nós. Por quê? Nós queremos viver a doutrina de Cristo. Essa é uma igreja bíblica, essa é uma igreja cristocêntrica. Jesus, ele é o centro desse lugar. Então, nós queremos convidar você essa noite a, de fato, examinar o seu coração. Se existe algo que você precisa se arrepender, nós vamos entender que arrependimento é um estilo de vida. Nós vamos perceber, nós vamos destacar algumas obras mortas e nós vamos sair daqui crendo, recebendo e vivendo aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus por isso. E como diz lá em Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Irmãos, o único modo de viver que tem para mim e para você é pela fé. É fé do início ao fim. Eu acordei é por fé, eu dormi é pela fé, eu fui tomar banho é pela fé, eu estou aqui pela fé. Eu estou falando para vocês é pela fé, estamos nós duas pela fé. Não, vocês falam muito de fé. Irmãos, não tem outro estilo de vida para o cristão. É fé, do início ao fim. Arrependimento de obras mortas. Já lançando mais alguns alicerces aqui para vocês, né? Vou avançar mais um, que aí fica mais fácil. Em Romanos 2,4, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? E já quero ler Mateus 3,8. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Duas coisas que a gente tem que se atentar nesses dois versículos que nós lemos aqui. O primeiro é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Ou seja, até mesmo para que haja arrependimento genuíno, verdadeiro, eu preciso da ajuda de Deus. Eu não consigo me arrepender sozinha. É Ele em mim que me conduz para esse lugar. Amém. E segundo, se está falando de um fruto que é digno, existe um fruto, irmão, que não é digno. Existe um fruto que não é correto.
Existe um fruto que não agrada a Deus e que não vai transformar a nossa vida. O que é arrependimento? Trazendo mais alguns fundamentos. O arrependimento é uma mudança de trajetória, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitudes. E isso eu não consigo fazer sozinha. Eu consigo fazer isso mediante a obra do Espírito Santo que constantemente está trabalhando dentro de mim. Eu, Thalita, eu não conseguiria abrir mão do meu velho estilo de viver lá há 10, 11 anos atrás, quando eu não conhecia Jesus, eu não conseguiria sozinha. Eu consigo porque ele me ajuda todos os dias. Quem seria eu se por um segundo sequer o Espírito Santo ele não me auxiliasse? Eu não seria nada, eu ia pecar em cada instante. Thalita, mas eu tenho uma pergunta para você. Vamos lá. Eu peco todos os dias. Todos os dias eu cometo alguma falha, eu erro. Como que eu posso viver uma vida sem estar na prática do pecado? Emanuele, então, todos os dias, os mesmos pecados, talvez exista algum problema aí, né? Porque como nós acabamos de ler, o verdadeiro arrependimento, irmãos, não quer dizer, abrindo um parênteses, né? Não quer dizer que, às vezes, você era um usuário de drogas. Às vezes, você não vai deixar de usar o que você usava de um dia para o outro. Você vai entrar em um processo. Mas você usar uma quantidade muito grande em um dia, depois de 2 semanas, reduziu um pouco, e depois passou mais 2 semanas, reduziu mais um pouco, passou um mês, 3 meses, 4 meses, 1 ano. Irmão, isso não foi retrocesso. Não quer dizer que porque talvez essa pessoa ainda está usando drogas, que ela não foi alcançada pelo Senhor. É um trabalhar constante. Querendo você ou não, o Senhor trabalha de formas extraordinárias. Amém. É Ele quem faz. Eu sou diferente de você e você é diferente de mim. Né? Tem até uma musiquinha. Nossa, né? Piadinha sem graça. E eu quero abrir um parêntese também, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Queridos, não tem como você viver uma vida diante do Senhor sem ser alertado por Ele. Todas as vezes que nós falhamos, todas as vezes que tem algo em desacordo com a palavra, existe um sinal vermelho que vai se instalar dentro de você. Você não peca e fica por isso mesmo. Nós estamos vivendo em uma carne. Nós estamos sujeitos a passar por coisas nessa terra. Nós seremos tentados e às vezes nós vamos cair. Mas existe alguém dentro de você para te sinalizar. Ei, isso daí está errado. Ei, vamos recalcular essa rota. Nós vamos entender um pouco adiante o que é a tristeza segundo Deus. Mas eu já quero te adiantar. É necessário viver uma vida de arrependimento. É necessário nós praticarmos uma vida de arrependimento. Sabe por quê, Thalita? Muitas das vezes a palavra da fé, ela chega a muitos corações e as pessoas acham que a partir desse conhecimento, elas precisam só andar declarando, crendo e confessando. E isso faz parte do pacote. Mas deixa eu te dizer algo. Se você crer, declarar e confessar e não viver uma vida reta diante do Senhor, nada vai se manifestar. Então é necessário nós vivermos uma vida de arrependimento, uma vida em consagração ao Senhor e principalmente, Thalita, uma vida de dedicação. Porque quando nós estamos aliados com o Espírito Santo, nós não somos enganados, nós não permanecemos no erro. Amém? Nossa, glória a Deus por isso, viu, irmã? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Como que eu posso fazer, Thalita, para não ficar sempre caindo nesse mesmo erro, nesse mesmo pecado? Como eu faço para parar de errar o alvo? Sujeite-se a Deus, irmãos. Eu me lembrei de algo que agora teve uma vez que o Rafael Luque ele falou uma coisa muito interessante. Igual esse versículo está falando que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Só que tem alguns irmãos que eles fazem o contrário. Sabe o que eles fazem? Eles resistem a Deus e se sujeitam ao diabo. Aí não tem como, irmãos. Aí a casa é destruída mesmo, aí você é levado mesmo. Não, se sujeite a Deus. Resista ao diabo. Siga os princípios da palavra e nós seremos vencedores no final. Amém. Amém. Arrependimento não é remorso. Glória. Como eu falei para vocês aqui um pouquinho antes, né? Só a tristeza, irmão, só o chorar, só o se lamentar não é suficiente.
Isso é o remorso. E o remorso, muitas vezes, ele traz um peso tão grande sobre a pessoa que, se ela não tratar isso, a Alessandra está aqui na minha frente, ela sabe muito bem, melhor do que eu, isso pode gerar vários problemas como ansiedade, depressão. Então, é um peso que essa pessoa carrega, é um peso que o remorso ele pode causar. Mas o Senhor, ele não nos chama para o remorso. Você acha que Deus ele tem prazer de te ver lá chorando, lamentando por algo que já passou, que já acabou? Ô, irmãos, nosso Deus, ele é bom. Amém. Ele nos chama para o arrependimento. Nós lemos ali agora. Tem algumas coisas... Deus, ele é grande demais. Eu acho que nem se a gente passar a vida toda aqui, a gente só vai conhecer aquilo que for possível a gente conhecer nessa limitação aqui do ser humano. A palavra diz que é a bondade dele que nos conduz, irmãos. Amém. Não é o remorso causa peso. Não é isso. O Senhor quer tirar os pesos, tire as mochilas de pedra. Às vezes você está sendo impedido que você tem levado pela sua jornada uma mochila cheia de pedras. Isso está atrasando o seu caminhar, isso está atrasando com que você chegue lá no destino que Deus ele já está te vendo. Muitas das vezes, nem Deus está mais nos julgando por aquilo que nós fizemos. Ele já nos ofereceu perdão e a gente está lá se lamentando. Não. Outra fase, e o Senhor já te perdoou. Não fique se martirizando, amém? Em nome de Jesus. Então, como que eu sei que eu me arrependi de verdade, depois de ter chorado, e eu não estou com remorso? Como que eu vou separar isso dentro de mim? Exatamente pela mudança do seu comportamento. Amém. O seu comportamento, ele muda. Você não. Uma pessoa aí, ela mentia muito. A vida dela era normal, ela mentia sempre. Por exemplo, alguém chama em casa e está lá o filho e fala assim: ô mãe, seu Geraldo está aí. Aí essa pessoa vai lá e fala: nossa, fala que eu não estou. Às vezes se tornou tão comum na vida de algumas pessoas, essas e coisas semelhantes, que para ela isso é algo normal. Isso não é algo normal, isso é coisa do diabo. Se liberta disso em nome de Jesus. Crente não fala mentira, não, irmãos. Crente é verdadeiro. Ô, mãe, seu Geraldo está aqui. Estou indo lá. Olha, a sua casa você tem que atender. Fazer o quê? Né? Glória a Deus por isso. Então, pela mudança do seu comportamento, nós vamos poder ver que não é um remorso. Amém. É um verdadeiro arrependimento. Aqueles que amam ao Senhor, eles amam a sua palavra e vivem a palavra. E a Bíblia vai nos mostrar que existem frutos do arrependimento, né? Maravilhoso, que é o que está aqui, ó. Olha lá, ó, que imagem legal. Arrependimento produz frutos. Aí nós vamos ler alguns desses pontos e depois nós vamos ler alguns versículos no slide seguinte, tá bom? Arrependimento produz uma tristeza segundo Deus. Arrependimento nos leva à confissão de pecados cometidos. Arrependimento renuncia ao pecado e alcança a misericórdia. Nosso Deus é misericordioso. Arrependimento produz nojo do pecado e iniquidades cometidas. Aonde se diz ali, arrependimento nos leva à confissão de pecados cometidos, tem 1 João 9. Só que lá em Tiago também a gente vê uma citação que ela é maravilhosa. A gente sabe que o pecado, o erro, ele causa feridas em nós. Ele nos machuca. E se a gente confessar para Deus, nós seremos perdoados. Só que em Tiago tem uma passagem, uma citação que é maravilhosa, que vai dizer: quando nós confessamos algo para o nosso irmão, nós somos curados. E aí, irmãos, é você sair de um lugar onde você está falando assim: nossa, mas eu estou com vergonha. O que o meu pastor Rafael vai pensar? O que o pastor Alexandre, a minha liderança, pastor Marquinhos, o que eles vão pensar se eu chegar para ele e confessar esse pecado? Ele vai me ver com olhos diferentes. Ele vai me julgar. Eu vou sair desse lugar, ele vai achar que eu não presto. Eu não presto, eu já sei que eu não presto, mas ele também vai achar que eu não presto, que eu não sou digno. Aí a gente fica imaginando várias coisas na nossa mente, na nossa cabeça, enquanto você está ali tentando resolver os seus problemas sozinhos. O diabo, irmãos, ele aproveita dessa situação. Sabe, não aceite ser cativo do diabo por conta do seu pecado. Se arrependa, confesse para Deus, mas também confesse para um homem de Deus, porque isso é você mostrar a sua vulnerabilidade. A sua vergonha de ter cometido pecado não pode ser maior do que você ir até o seu irmão para confessar o que você fez, para você ser curado e liberto de uma vez por todas. Né? Confesse, seja liberto disso. E nós estamos em família. Querido, você não precisa perguntar para o ChatGPT qual é a sua bênção. Você não precisa confessar o seu pecado para o ChatGPT.
Você está em família. Se você quer saber qual é a sua bênção, abre a Bíblia que você vai encontrar. E se você quer de fato tirar esse peso de você, colocar para fora, alcançar de fato mesmo misericórdia, você tem liberdade, acesso com o Senhor. E você pode ter liberdade também com a sua liderança. Amém? Eles não estão aqui para te julgar, para te criticar, muito pelo contrário. Quantas vezes eu já fui alcançada por confessar pecados, por confessar coisas que aparentemente parecia que eu não ia conseguir sair daquele lugar. Mas às vezes quando eu confesso para o meu irmão, ele tem um outro lado para me mostrar e eu saio dali com esperança, com expectativa. Então você tem esse acesso também, amém? Amém, glória a Deus. E agora, como eu falei, alguns versículos daquele slide anterior, né? 2 Coríntios 7, versículo 9 a 11 vai dizer o seguinte, nós vamos ler tudo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. E aqui, irmãos, a gente já entende, essa tristeza que vai falar que é segundo Deus, essa tristeza que Deus gera em nós não é igual à tristeza humana, que às vezes ela é gerada porque um plano ele é frustrado, ou às vezes acontece alguma situação com meu irmão e eu fico chateado. Não, você tem que entender que Deus tem um livro que é muito legal, do Philip Yancey, não sei se vocês já leram, que se chama O Jesus que eu nunca conheci. É um livro maravilhoso. E lá nesse livro ele dá um exemplo que é o seguinte, que existe em um grande aquário, ele cita, né, que tinha um grande aquário, dentro desse aquário tinha vários peixinhos. E aí, todas as vezes que o humano aproximava daquele aquário, o que os peixinhos eles faziam? Eles se escondiam. Por quê? Medo. Nossa, essa projeção que está na minha frente é muito grande, se assustava. Então, trazendo isso para um contexto para a gente entender, ele estava falando o seguinte, foi preciso Deus vir nessa terra não para se transformar em um peixinho, mas ele veio para se transformar em um ser humano, para que a gente, quando olhasse para ele, entendesse quem Deus é. Deus não quis nunca ser alguém que estivesse escondido. Ele nunca quis que o ser humano tivesse medo e se escondesse, como aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, ele se escondeu. Por quê? Porque ele teve medo. O ser humano não foi criado para ter medo do seu Criador. O ser humano foi criado para se relacionar com o seu Criador. Então, ele veio essa terra, irmão, ele abriu mão de tudo, ele se rebaixou, para que eu olhasse para ele e falasse, uau, Deus é isso aqui, eu quero. Eu agora entendi, isso aqui é a bondade de Deus, eu quero. Essa é a forma como se deve perdoar? Quando todos estão falando para me crucificar e eu morrer por eles, essa é a forma, então é isso que eu vou fazer. Então, quando nós vemos citações como essas, tristeza segundo Deus, você tem que entender que é algo muito elevado. Não é só uma tristeza de um plano seu que foi frustrado, ou de algo que aconteceu que te deixou chateado. Essa tristeza segundo Deus vai dizer que é uma tristeza que conduz ao arrependimento. Porque, irmãos, Deus sabe, a única coisa que nos mantém afastado dele é o quê? É o pecado. Então, todas as vezes que nós erramos o alvo, todas as vezes que nós pecamos, ele vai gerar isso que ele chama de tristeza. A gente vai falar, meu Deus, me perdoa, eu não posso fazer isso com o Senhor. Você entregou o seu filho para morrer no meu lugar. Jesus, eu amo você. Eu não quero toda vez ficar te jogando na cruz e te crucificar em vão. Eita. Todas as vezes. Eu quero te amar não só com palavras, mas com a minha vida. Eu quero que tenha frutos dignos de arrependimento em mim. Eu não quero ser uma pessoa falsa, eu quero ser uma pessoa verdadeira. Eu quero ser um exemplo. E como diz na palavra, ter uma vida que é digna do Evangelho. Essa tristeza, segundo Deus, vai me conduzir para esse lugar. Amém. Para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, mudança para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Irmão, essa tristeza, segundo Deus, ela nos leva para a salvação, ela produz vida. A tristeza do mundo, ela produz morte. Ela vai te matar, ela não tem um resultado. É isso que ela faz. Tudo que Deus faz tem vida. Em tudo, todo o ser de Deus existe luz. Entenda isso em nome de Jesus. Por quê? Quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação. Lembra lá que nós lemos, cara, ter o quê? Tenho aversão ao pecado.
Que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo destes provas de estardes inocentes nesse assunto. Glória a Deus por isso. Resultados da disciplina e a tristeza segundo Deus. Lá em Provérbios, isso ali foi eu que escrevi errado, viu, gente? Provérbios, me desculpe. 13:24, está escrito o seguinte: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. E a gente vai ver que Deus, ele disciplina o filho a quem ele ama. Nós não temos um pai que é irresponsável. Um pai irresponsável que vê o seu filho errando e não faz nada. Vê ele caminhando para a morte e só cruza os braços e fica calado. Não. Deus, como um bom pai, ele vai nos alertar em todos os momentos. Ei, não faz isso. Igual a Emanuele falou, um sinal acende dentro de você. Não caminha para a morte. Eu tenho algo extraordinário. Eu conto com você. Por meio da sua vida, eu quero expandir o reino. O que você está fazendo? Dê o seu sim para mim. Não ceda aos desejos da carne. Em nome de Jesus. Uai, Thalita, mas eu achei que Deus, ele era bom. Deus não é bom, então? Já que ele está corrigindo? Ele é extremamente... Eu não tenho nem palavras para expressar o quão bom ele é. Ele sempre vai nos conduzir para esse caminho de arrependimento, por meio da bondade dele, que é tão grande, que a gente nem consegue compreender o quão bom Deus é, o quão amoroso Deus é. Sabe, queridos, sinônimo de bondade não é somente aprovação. Não é porque Deus é bom que ele vai aprovar tudo que você faz. Existem coisas que nós vamos ter, atitudes que nós vamos tomar, que nós vamos ser parados pelo Senhor. Existem portas que vão ser fechadas. E isso não significa que você não tem fé. Isso não significa que você não crê na palavra. Isso não significa que você não está espiritual. Talvez seja um cuidado e um zelo pela sua vida. Você quer descobrir o caráter de Deus? Olhe para a palavra e pense em Deus também como um pai. Um pai, eu gosto desse exemplo. Um pai, ele tem um filho e o filho tem 10 anos. E o filho, ele ama carro. O pai, ele vai chegar e vai pegar uma chave, vai entregar na mão do filho e falar: filho, aqui o seu carro, agora você pode dirigir porque você ama carro. Qual pai que faria isso? Por quê? Porque tem riscos. Existe um risco até de morte, existe um risco de matar outras pessoas, existe um risco de se prejudicar. Mas quando chegar o tempo certo, a temporada certa, aquele pai que tanto sonha com o seu filho, ele vai se apresentar e fala: filho, o tempo chegou, a estação chegou. Então o que eu quero dizer para vocês, bondade não é só aprovação, amém? Glória a Deus. Graças a Deus, a gente tem um Deus que não passa a mão na nossa cabeça. Glória mas a gente tem um Deus que ele vai apontar o dedo na sua cara quando precisar e falar: para com isso. É isso aí. O famoso eis que te digo, né, Thalita? Glória! Sabe por quê? O arrependimento segundo Deus, irmãos. Por que o arrependimento segundo Deus, essa tristeza que Deus gera, é algo tão importante ser compreendido? Essa tristeza que o Senhor ele vai fazer que seja gerada em nosso coração, vai fazer com que a gente recalcule a nossa rota, a gente volte para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, e a gente tem que entender que sempre o Senhor está vendo além. Ele está vendo além dos problemas, ele está vendo além da fraqueza, ele está vendo além do pecado que às vezes você está cometendo aqui. Sabe por quê? Deus, ele é um Deus eterno. Amém. Então ele sempre está olhando a eternidade. Às vezes nós esquecemos da eternidade, só que ele sabe que se a gente não se arrepender, a gente não deixar essas obras más para trás, ele sabe que a nossa eternidade será prejudicada. Então, é muito importante compreender isso. É importante entender que é necessário o arrependimento. É necessário abrir mão do nosso eu todos os dias. Vivo não mais eu, mas Cristo. Cristo, amém. O Senhor, ele vive em mim. Amém. É por meio dele que eu faço todas as coisas. Amém. Lá em Romanos, no capítulo 1, ele vem narrando várias coisas, né? A injustiça dos homens é alvo da ira de Deus. Você vai ler Romanos no capítulo 1, leia lá na sua casa, seja um crente bereano, em nome de Jesus, por terem rejeitado o conhecimento, repreensão e revelação de quem ele é. Ao longo desse capítulo 1 vai dizer que Deus ele se revelou de forma clara, bem clara.
desde a eternidade, todos os atributos, os invisíveis e aqueles que também podem ser vistos por meio da criação. Ele falou que ele mostrou isso, porque Deus ele sempre quer se revelar, ele sempre quer se mostrar. Só que algumas dessas pessoas viram todos os atributos de Deus, enxergaram quem ele é, viram as boas obras, sabem que ele é o criador de todas as coisas, mas mesmo assim, alguns desses, rejeitaram o conhecimento, rejeitaram a repreensão e a revelação de quem ele é. E o pior, além deles não aceitarem, não terem dado glória a Deus, que é o que diz lá em Romanos, vai dizer que eles ainda estavam induzindo outros a irem por esse mesmo caminho. Meu Deus. É algo muito forte. Então, essa injustiça que está falando dos homens lá em Romanos é por eles terem retido a verdade e estarem influenciando a outros, não estarem mostrando quem Deus é e também não deixando com que outros vissem quem ele era. A ira de Deus vem sobre esses homens, esses que não recebem a verdade, que não transmitem a verdade, que influenciam outros a fazerem o mesmo. A ira de Deus vem sobre esses homens. Amém. Hebreus, no capítulo 12, há um chamado à restauração de todo aquele que ouve a voz de Deus e é obediente e recalcula a sua rota. Glória. Coloquei aqui um gás de cozinha para que fique bem alicerçado, bem claro dentro de nós, quando a gente está falando dessa tristeza que é gerada segundo Deus. Quem aqui sabe que o gás de cozinha, ele, na forma dele original, ele não tem cheiro? É bastante gente, só balançou a cabecinha assim, ó. Exatamente, não tem cheiro. Aquele cheiro característico que quando ele está vazando, e eu falo assim, nossa, gente, eu acho que o gás está aberto, está escapando o gás ali. Aquele cheiro característico foi colocado para que a gente pudesse identificar que tem algo de errado acontecendo. Essa tristeza que é gerada segundo Deus é como se fosse esse cheiro do gás vazando. Ele nos mostra que existe algo errado acontecendo e que nós precisamos fazer alguma coisa, porque senão os perigos eles podem ser vitais e até custar a minha própria vida. Olha para você ver que Deus bom a gente serve, irmãos. Ele nos alerta em todos os momentos. Glória a Deus. Aí, naquele slide lá, né, onde eu falei que a gente leria posteriormente, é importante estar falando sobre o confessar o nosso pecado e que nós servimos a um Deus misericordioso. Vai dizer o seguinte lá em 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos purifica, irmãos. Você não é resultado do seu pecado. Se porventura você está achando que você para sempre é alguém impuro por conta de algo que você cometeu já crendo em Cristo, não. Existe lugar para você. Deus te criou para que você fosse puro, para que você fosse santo. E Ele mesmo nos fala na palavra dele, sede santo porque eu sou santo. Emanuel, você acha que Deus ia falar para eu me comportar de uma forma que Ele não me deu uma habilidade para ser e fazer? De maneira alguma. Isso seria injustiça. A gente não serve um Deus injusto. Então, se ele fala, olha, sede santo porque eu sou santo, é porque ele nos deu habilidade. Nós podemos ser santo e podemos contemplar a santidade dele. Amém. E Provérbios 28:13 vai dizer, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Uma frase de Spurgeon, esse grande homem de Deus, né? Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Forte, né? É forte, é forte. O arrependimento, então, irmãos, como nós falamos para vocês, ele será evidenciado por meio de uma mudança, né, de atitude. Sem a manifestação dos frutos de arrependimento, não há arrependimento genuíno, que é aquele que mostra por meio da minha vida um fruto que, de fato, eu me arrependi, que eu não vou cometer mais aquelas mesmas obras do passado, quando eu ainda não tinha aliança com Cristo. Agora, porque eu vivo com Cristo, porque eu tenho uma aliança com Ele, você já parou para pensar que você tem uma aliança com Cristo? Não é qualquer tipo de relacionamento, não é uma associação qualquer, é uma aliança, irmãos, que você tem com Cristo. Eu tenho uma aliança com Cristo e eu tenho procurado dia após dia honrar essa aliança, não só por meio das minhas palavras, né, mas por meio das minhas atitudes também.
Vamos conhecer agora um pouquinho das obras mortas Sim. e das obras que trazem vida? Em nome de Jesus. Obras mortas são todas as obras cometidas que não nascem em Deus, que não são obras do homem recriado, pois as obras do homem recriado são verdadeiras, justas e santas. Assim como nós servimos um Deus que é verdadeiro, justo e santo, tudo aquilo que nós fazemos tem que mostrar essa verdade, essa justiça e essa santidade. Por isso, quando falamos de obras mortas, falamos sobre obras da carne. Nós não somos mais crentes carnais, irmãos. Por quê? Amém. Agora Cristo vive em nós. Nós somos espirituais. As nossas obras são de Glória a Deus. justiça. As nossas obras, elas vão refletir o quê? Vida. É isso que acontece. Efésios, no capítulo 4, versículo 22 a 24, vai dizer o seguinte: no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Emanuele, Deus despoja esse velho homem, chuta ele para lá, ou sou eu que faço isso? Thalita, sou eu, né? Eu e você, né? Graças a Deus por isso. Então, irmãos, vos despojeis do velho homem. Não é Deus que vai fazer você se desfazer dele. Ele já te deu o Espírito Santo. É você que tira essa roupa velha. É você que assume a nova natureza. E ele espera isso de mim e de você, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aleluia. Romanos 8, do 6 a 8, vai dizer: porque o pendor da carne dá para a morte. E graças a Deus nós somos resgatados, irmãos. Amém. Mas o do Espírito para vida e paz. E deixa eu te falar, não é uma paz aquela qualquer que você está de boa, assim, na sua casa, e às vezes acontece qualquer outra coisa, você já saiu ali daquele estado onde você se encontrava. A palavra vai dizer que é uma paz que excede todo o entendimento. Nossa, Emanuele, nossa, mas você está tão em paz, o que é isso? É a paz que excede todo entendimento, que veio da parte de Deus, e porque eu tenho uma aliança com Ele, eu desfruto continuamente dessa paz que excede todo entendimento. Lá fora está tudo dando errado, indo de mal a pior, mas, irmãos, nós estamos em Cristo. Amém. Amém? Amém. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Forte. Eita. Olha ali essa imagem ali, que legal, irmãos. Obras da carne versus fruto do Espírito. Tem alguns irmãos por aí, não na Verbo Arvoredo, em algum outro lugar distante, que às vezes eles podem dar algumas desculpas e falarem assim, não, poxa, Thalita, mas a carne é fraca, né? Pô, mas então você está falando que o Espírito de Deus ele é mais fraco ainda. Você está menosprezando o Espírito de Deus que habita dentro de você. Então, pode ser que existem muitos irmãos, que podem estar igual aquele carinha ali do lado, que ele está meio magrinho ali, né? Mais fraco e tal. Não que os magrinhos estejam em pecado, tá, gente? Amém, em nome de Jesus. Viu, pastor? Com todo respeito. Obras da carne versus fruto do Espírito. E eu quero ler com vocês um dos últimos textos. E nem quer dizer que os gordinhos estão no espírito, né, Thalita? Vamos vigiar aí, viu, irmãos? Olha a glutonaria, hein, gente? Obra da carne. Oh, meu Deus. Vamos lá, eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, tá bom? Que vai falar um pouquinho sobre essa diferença de obras da carne e fruto do Espírito. Só que algo muito legal que eu quero falar antes da gente começar a ler aqui, o que vai dizer na palavra, é o seguinte: obra, o significado vai dizer que é algo que nós fazemos, algo que nós realizamos. Sempre existe o eu, o esforço. O fruto, ele é o resultado. Você só desfruta. Nós temos o Espírito Santo, então por isso nós podemos frutificar. Nós podemos realizar boas obras que vai fazer ele olhar para mim e para você. E aquela mesma frase que Jesus ouviu do Pai, nós vamos poder ouvir. Que frase é essa? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E você sabia que quando ele fala, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ela expressa muito mais. Não era só um prazer naquele momento onde ele estava se batizando e cumprindo a Escritura. É um prazer contínuo. É como se ele estivesse dizendo, eu continuamente tenho prazer na sua vida. Então, Aleluia. nós podemos fazer isso.
E voltando para o Amém. texto aqui, Gálatas 5, a partir do versículo 16, vai dizer assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Nossa, mas eu só ando pecando. Você tem que andar no Espírito. Amém. E você não vai realizar as obras da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, Amém. sob as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. A estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Viram o contraste enorme, irmão, de obras da carne e fruto do Espírito? É alarmante, né? É um negócio que dá medo. Aqui vai falar sobre o crente maduro, que deve deixar o pecado e ser constantemente renovado pela palavra de Deus. Aquilo que nós já falamos anteriormente. Arrependimento de obras mortas nos leva a entender que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Amém. Aí, referência para quem está anotando. 1 João 3, do 5 ao 10. Somos chamados para as boas obras, Efésios 2:10. A alma está sendo salva pela renovação da palavra, Tiago 1:21. Mortificar as obras do corpo é nosso dever, Romanos 8:13. Cria-se uma atmosfera de libertação, 2 Coríntios 7, do 9 ao 10. Emanuele, para viver uma vida de arrependimento, é preciso ter fé? Ali está como se fosse uma afirmação, mas é preciso ter Com fé? toda certeza, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que nós vamos fazer, viver, tudo que nós vamos resplandecer nessa terra é por meio da fé. Como a Thalita começou falando essa noite. Nós acordamos por fé, nós estamos aqui por fé, nós trabalhamos por fé. Tudo é pela fé. Amém? E eu quero finalizar esse tempo com vocês de uma forma bem rápida, né, Thalita? Nós já estamos aí quase finalizando. E eu vou falar um pouco sobre fé em Deus, tá? E o que é fé, gente? Fé é certeza, convicção, é crer firme e confiança. Lá em Hebreus 11:1 vai dizer, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é pistes, firme convicção baseada naquilo que se ouve. Crer, confiar. Muito mais que acreditar, vai no profundo da alma. Confiança extrema no Espírito. Lá em Efésios 2, Efésios capítulo 2, vou abrir aqui rapidinho. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Vai dizer assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, mas nós precisamos ter fé que nós somos salvos, amém? Quantos aqui foram encontrados por Deus? E nós precisamos viver uma vida de fé, crendo no sacrifício de Jesus, crendo na sua ressurreição e crendo em tudo que Ele conquistou para nós. Sabe, queridos, isso não é uma esperança para, eu queria tanto. Não, é a certeza. É a certeza de que Ele veio nessa terra, é a certeza de que Ele morreu, é a certeza de que Ele ressuscitou e é a certeza que Ele vai voltar para nos buscar. Amém? Essa precisa ser a nossa confiança e a nossa convicção todos os dias. E por que nós precisamos ter fé?
Lá em Hebreus 11:6 vai dizer que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sabe, queridos, eu gosto de pensar que a linguagem de Deus é fé. Amém? Sem fé, o mundo não poderia ter sido criado. Sem fé, nada do que foi feito se fez. Sem fé, nós não estaríamos aqui essa noite. Então, sem fé, é impossível você agradar a Deus. Porque sem fé, você não vai confiar, né, Thalita, naquilo que Ele fez. E você não vai crer que Ele pode mudar a sua vida. Você não vai conseguir crer que através do sangue de Jesus, você tem livre acesso a Deus. Querido, Deus não está irado com você por causa de Jesus. Ele enviou Jesus e a ira que estava sobre nós foi recaída sobre Ele. E hoje nós temos paz com Deus. Você não precisa achar que quando você peca, quando você às vezes falha, Deus está virando as costas para você e Ele está de mal. Não! Deus está de braços abertos a partir do momento que você confessa e se arrepende. E nós vamos viver uma vida de arrependimento e também viver pela fé. Amém? Fé é um princípio essencial da vida cristã. Por isso, está ligado aos princípios básicos da doutrina de Cristo. Pois entendemos que o justo viverá pela fé. Fé é um estilo de vida. Amém? Qual a relação entre arrependimento de obras mortas e a vida de fé do cristão? Querido, sem fé, você não vai crer que o Senhor te perdoou. Sem fé, você vai ficar todos os dias indo lá, você cometeu um pecado, e aí você foi lá, pediu perdão, e aí você volta de novo, e aí, não, será que Deus me perdoou mesmo? Nossa, será que... Não, querido, é necessário crer que quando você se achega diante do Senhor, confessando o pecado, quando você de fato está arrependido, quando você está disposto a mudar a rota, você vai ser alcançado com misericórdia. A palavra diz que os pecados, eles são lançados no mar do esquecimento. E muitas das vezes quem fica lembrando do nosso pecado é a gente mesmo, né, Thalita? E Satanás, ele tem prazer de te julgar. Satanás, ele quer ficar na sua cabeça. Ah, mas você lembra? Antes de você chegar na igreja, você masturbou. Antes de você chegar na igreja, você falou mal do irmão. Por que você está levantando as mãos e adorando, sendo que você está mentindo? Querido, quando esse pensamento vier no seu coração, de fato se posicione, se arrependa e fale, a partir de agora vai ser uma nova vida e eu creio no Senhor. A fé, ela nos proporciona isso. Ela nos dá acesso à graça. Isso é maravilhoso, né? O justo viverá pela fé. Está lá em Hebreus 10:38. E aqui tem alguns pontos que eu quero passar para vocês. Tudo que não provém da fé é pecado. Deus não tem parceria com incredulidade. Deus não tem parceria com dúvidas. Amém, querido? Não estou dizendo que em alguns momentos da sua vida você vai ter dúvida. Nós, mulheres, temos muitas dúvidas, né, gente? Às vezes a gente vai no shopping e a gente vê aquela roupa e a gente fica com dúvida se a gente compra ou não, como que está o cartão de crédito, como que está o Pix. Não é sobre essa dúvida que eu estou dizendo. Sabe, querido, é a dúvida que vai te roubar de viver aquilo que o Senhor tem para você. Se a palavra diz que você é curado, ponto final. Amém. Você vai andar em cura. Amém. Se a palavra diz que você foi salvo pela graça, você é salvo. É essa dúvida que o Senhor não quer que você tenha no seu coração. Tudo que não provém da fé é pecado. Então, todas as vezes que você pensar em duvidar do que a palavra diz, se lembre, eu estou pecando diante do Senhor. Isso vai ficar mais fácil para você andar em fé. Amém? A fé opera pelo amor. Queridos, lá em Gálatas 5:6 vai dizer que a fé opera pelo amor. E em 1 Coríntios 13 também vai dizer, por mais que você fale línguas estranhas, tenha dons de profecia, pregue lindo, se não tiver amor, de nada vale a pena. E eu já sei o que você vai perguntar, Thalita. Já estou lendo a sua mente. É o seguinte, e quando
aquele irmão que vive pisando na bola comigo, a mesma coisa, e ele é uma pedra de tropeço na minha vida. O que eu faço com esse irmão? Como eu devo proceder com ele? Você precisa olhar para ele como Jesus olha para você. Sabe, Thalita, quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós permanecemos em alguns erros, quantas vezes nós já chegamos diante do Senhor e a gente fala, não, agora eu vou mudar. A gente até se posiciona, a gente até decide e de repente a gente pisa na bola. Por que não olhar para os nossos irmãos como Jesus, ele ora para nós? Com credibilidade. Sabe, todas as vezes que nós chegamos diante do Senhor, nós temos da parte dele credibilidade. Então que nós possamos dar credibilidade aos nossos irmãos. Mesmo aqueles mais difíceis, Thalita. Toda vez que alguém se levantar, mesmo que você já tenha perdoado 70 vezes 7, perdoe mais uma vez. E dê crédito a ele. Porque nós sabemos que existe uma mudança disponível e quem sabe através do perdão que vai exalar da sua vida, vai causar constrangimento nessa pessoa e ela vai mudar, hein? Amém. Credibilidade, eu não vou esquecer disso nunca na minha vida. Nunca mais. Como a fé vem? A fé vem pelo ouvir. Nós precisamos gerar fé no nosso coração. Quantos aqui sabem que nós recebemos uma medida de fé? Quando nós encontramos com o Senhor Jesus, nós o aceitamos, Deus ele derrama em nosso coração uma medida de fé. Mas essa fé ela precisa ser gerada. Essa fé ela precisa ser desenvolvida, na verdade, né? Ela precisa ser desenvolvida. E como que essa fé vai ser desenvolvida? Você ouvindo a palavra. Não adianta você querer ouvir outras coisas externas. As coisas externas vai trazer medo, vai trazer dúvida, vai trazer sentimentos ruins. Mas quando você ouve a palavra, você se enche de fé. E você consegue praticar aquilo que ela está falando. Amém? A fé, ela fala e declara a palavra. Perseverar na fé e fé para a salvação. Quero falar um pouco sobre a fé que fala e declara a palavra. Thalita. É o seguinte, só crer de todo o meu coração não é suficiente? Você precisa crer, mas você precisa confessar com a sua boca também. Só você crer pode ser que seja um sentimento. Eu estou crendo, oh, aleluia, eu vou crer, aleluia. Querido, você precisa crer e você precisa declarar que aquilo vai acontecer. Eu já quero antecipar aqui, porque a gente já está finalizando, a respeito do testemunho do irmão Reagan. Kenneth Reagan, ele passou anos da sua vida com uma doença. Eu estava ouvindo um pouco sobre o testemunho dele e ele ficou 16 meses sendo desacreditado pelos médicos. Ao todo, 5 médicos chegaram para ele e falaram assim, olha, não tem mais jeito, não tem solução, você vai ficar aqui e o seu destino é a morte. A ponto das pessoas lá no quarto dele, Thalita, perguntarem para ele como que ele queria que fosse o funeral dele, quais músicas que ele queria que tocasse. Querido, eu não sei você, mas eu quero ser arrebatada. Então, essa conversa de funeral é para lá. Amém? Eu já vi crente pastor conversando, falando que no funeral vai querer uma grande festa. Querido, vamos desejar ser arrebatado, amém? E o irmão Reagan, ele conta que teve um dia que ele se encontrou com a palavra. E de repente ele ouviu o Espírito Santo falando, quem é curado não fica deitado. E ele se levantou. Ele se deparou com Marcos 11, 23. E sabe, queridos, quando ele se encontrou com essa palavra, ele se posicionou. Ele creu, mas ele correspondeu, ele agiu. E ele falou aquilo que ele queria ver. Resultado, a fé, ela gera vida em nós. E gerou vida no corpo dele. Ele viveu muitos anos da sua vida contando o seu testemunho e alcançando pessoas. Nós precisamos crer, mas nós precisamos declarar e se posicionar de acordo com aquilo que estamos crendo. Amém? Lá em Efésios 2, versículo 8 e 9 vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu li aqui para vocês, a fé chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Então eu posso chamar à existência tudo aquilo que eu quiser. Não, você não pode chamar à existência tudo aquilo que você quiser.
fé. Você precisa chamar à existência o que a palavra de Deus diz. Amém. Querido, deixa eu te falar. Deus não é o gênio da lâmpada mágica, onde a gente esfrega ele. Ai, Deus, hoje eu quero um carro, manda. Se for necessário para o cumprimento do seu propósito, vai acontecer. Se for necessário você ser muito rico para o seu propósito acontecer, não se preocupe. Eu não sei se vocês estão vendo essa cantora famosa que está aí agora, que é lá da Angola, que inclusive tem uma unção maravilhosa que a gente sente das telas. Ela conta em um dos podcasts que ela foi, que o Senhor chamou ela para o ministério e falou que ela era para ela não cobrar. Em todos os lugares que ela fosse, ela não deveria cobrar. E teve um certo lugar que ela foi, e ela ministrou, e eu acho que foi no outro dia, ou alguns dias depois, uma pessoa ligou para ela, e ela simplesmente ganhou uma oferta de 14 milhões. Tá bom para você? Queridos, e o Senhor, Ele faz de acordo com a necessidade do propósito. Mas nós não devemos nos apegar às coisas materiais. A fé não é para você chamar a existência somente quando você está em necessidade. É para você andar por fé. Eu tenho fé para andar na rua, encontrar um cego, impor as mãos e ele ser curado. Eu tenho fé para o meu chefe se converter. Eu tenho fé para prosperar no meu trabalho. É assim que o Senhor quer que nós vivamos. Então, que nós não venhamos viver a nossa vida nossa vida de fé baseado em ter coisas. Mas que a nossa vida de fé seja baseado em acessar aquilo que Jesus já conquistou para nós. Amém? Fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. É de fato puxar o céu na terra, queridos. É manifestar aquilo que o céu tem para nós. Arrependimento e fé são bases para uma vida cristã. Sem arrependimento e sem fé, é impossível você viver uma boa jornada. Quantos aqui perceberam que é fácil? Sabe por quê? Existe uma graça sobre nós, querido. Existe uma graça que nos capacita a viver uma vida de arrependimento. O Espírito Santo está dentro de você, te alertando a todo tempo. Ei, vai para a direita, vai para a esquerda, essa porta não, cuidado com isso. E é fácil. O que nós precisamos, Thalita? É de fato fundamentar a nossa vida nele. E essas quintas-feiras que nós vamos estar aqui, você vai aprender essas bases. Você vai se fortalecer. Nós não seremos edifícios que serão abalados. Nós não seremos estruturas bonitas por fora e podres por dentro. Muito pelo contrário. Talvez aparentemente ninguém esteja vendo nada de bom nessa casa. Talvez as pessoas olhem e falem, é um povo que está ali se reunindo. Mas mal eles sabem que nós estamos edificando o nosso prédio. E vai chegar um tempo que essa construção ela vai se elevar. E os ventos podem vir, a chuva pode chegar, mas nós não seremos abalados. Então eu quero te convidar a estar conosco todas as quintas-feiras, porque nós vamos ser igreja. Nós viveremos um tempo de ser igreja nessa casa. Amém. Amém. E como ela disse, venha, estude tudo isso que você acabou de ouvir. É muita coisa, né? Mas pensa bem, irmãos, é o básico. E mesmo assim existem outras. Na semana que vem a gente vai aprender um pouco mais sobre batismos e imposição de mãos. Vocês sabiam que não existem apenas 2 batismos? Existe mais? Então venha, leia a sua Bíblia, procure saber a respeito para você já chegar aqui preparado, em nome de Jesus. E Amém? Eu quero lançar um desafio para vocês, na verdade 2 desafios. O primeiro desafio é você, essa semana, estudar sobre arrependimento de obras mortas e fé em Deus. De fato, se desenvolver, mergulhar nisso. E eu quero te desafiar, você que está aqui hoje, você vai mandar uma mensagem quando você chegar em casa para a pessoa que não veio. E você vai compartilhar, eu tenho certeza que Deus falou algo ao seu coração. E você vai compartilhar com essa pessoa, olha, hoje Deus falou que é possível nós vivermos uma vida em santidade. E nós vamos aprender juntos. Bora para a próxima quinta-feira? Quem topa esse desafio? Amém. Então, semana que vem nós vamos ter o dobro de pessoas aqui, combinado?
Queridos, muito obrigada pela atenção de vocês. É um prazer servir a todos vocês. Sejam abençoados na prática da palavra e qualquer coisa a gente está aqui, né, Thalita? Muito obrigada, Tarcísio.